Por que perdemos o foco com tanta facilidade é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou a Julie e aqui faço os vídeos com informações que eu trago a partir das minhas percepções, da minha visão de mundo e das vozes da minha cabeça. Se você gostar, faça bom uso das informações, se não, descarte e continue a sua vida normalmente. O primeiro grande problema que eu vejo que facilita com que a gente perca o foco na nossa vida é a falta de planejamento. Quando não nos planejamos para que as coisas aconteçam, elas acontecem de forma desordenada, de qualquer jeito, quando acontecem, e muitas vezes os acontecimentos não são tão bons assim para a nossa vida, mas como a gente não tinha planejado mesmo, o que vem vai ficando. Então, a falta de planejamento faz com que a nossa vida não tenha direção. E sem direção, a gente perde o foco com facilidade. Eu fico olhando aqui embaixo porque são as minhas anotações, tá bom? Também facilita com que as distrações constantes apareçam. Então, não temos planejamento, não sabemos o que vamos fazer direito, surge uma distração aqui, outra ali, a gente acaba aderindo. Outro problema também é que facilita a desorganização. Então, a desorganização faz com que a bagunça se instale na nossa vida. E com isso, o foco também é perdido. Tudo isso junto vai gerando a procrastinação, que é o quê? A falta de ação. Então, a gente vê que tem muitas coisas para serem feitas, a gente foi acumulando muitas coisas com o passar do tempo, não foi resolvendo quando elas eram pequenas, quando eram únicas, e aquilo foi se empilhando na forma de vários e vários afazeres. E aí, de repente, quando a gente olha para aquilo, porque o prazo está acabando, porque tem que fazer de qualquer jeito, a gente se desespera, olha para aquela coisa grande que parece que não tem resolução e acaba procrastinando, acaba ficando sem ação, fica inativo. Meu Deus, é tanta coisa para fazer que, tipo, o cérebro dá um pane e diz assim: "Ah, não faz nada, porque você não vai dar conta mesmo, é muita coisa para realizar". Então, a falta de planejamento atrapalha muito a nossa vida e faz com que a gente tenha menos foco ainda. Então, uma coisa que já é complicado nos dias de hoje pode ficar pior se a gente não se planejar com cuidado, olhando bem para as nossas necessidades, para aquilo que precisa ser feito e fazer, e se colocar em ação para realizar aquelas coisas que precisam da nossa ação. Em segundo lugar, o que eu vejo que atrapalha muito o nosso foco é a falta de visão no futuro. Então, a gente dificilmente vai conseguir se planejar para fazer coisas se a gente não sabe o que quer fazer. E para a gente saber o que quer fazer, a gente tem que pensar no futuro de uma forma positiva, querendo alcançar coisas, realizar metas, ter sucesso de alguma forma. E que sucesso é esse? Então, o que que eu quero para o meu futuro? Como eu quero que esse futuro seja? E baseado nesse meu querer, eu vou me organizar para fazer isso acontecer. Então, pessoas que não conseguem olhar para o futuro, que não têm uma perspectiva de futuro, têm mais facilidade de se perder no presente, de pegar qualquer caminho, de qualquer jeito, e com isso perde o foco também. Então, a falta de visão de futuro atrapalha nos planejamentos, porque não tem como se planejar sem uma visão de futuro. Faz com que a gente não tenha objetivos na vida, então faltam objetivos porque falta esse desejo de chegar em algum lugar e faz com que a gente não tenha prioridade na vida. Então a gente vai deixando as coisas acontecerem e não se importa se é mais difícil ou se é mais fácil, se precisa mesmo fazer ou se não precisa, e vai muito pelas vontades próprias, do tipo assim: "Ah, vou fazer o que é mais agradável, o que me deixa mais feliz, o que eu consigo fazer com mais facilidade", aquelas coisas que são mais difíceis, que demandam mais energia, vai deixando, e às vezes aquelas são as coisas importantes, aquelas é que a gente precisava fazer com prioridade e com dedicação para que tivesse um resultado significativo. Só que, por não ter essa visão, acaba deixando isso para depois, e aí é aquela pessoa que faz de qualquer jeito, e que, né, fica muitas vezes até mal falado, porque as coisas não vêm com qualidade, porque não tem um desejo de que assim seja, não tem uma vontade maior de vencer, de ser alguém melhor na vida por conta desses e outros motivos já citados, né. Outro tipo de pessoa que perde o foco com muita facilidade são as pessoas influenciáveis. Então são aquelas pessoas que agem
conforme as mensagens externas chegam. Então, se tem uma trend do momento, a pessoa vai naquela onda. Se tem uma modinha do momento, vai naquela onda. E vai fazendo tudo conforme as modinhas do momento, conforme o momento vai sendo propício, mas não tem um foco direcionado. E isso vai fazendo com que a pessoa vá perdendo tempo, vá perdendo qualidade de vida, e o tempo está passando, e o corpo está envelhecendo, e a saúde já não é mais aquelas coisas, e com o tempo passando, não vai tendo resultados. E aí vai sendo aquela pessoa medíocre, medíocre do tipo assim, a vida tá na média, tá sendo levado de qualquer jeito. Então, por conta dessa influência, uma pessoa que é facilmente manipulável, influenciável e que vai na onda que vier ali. Então, com isso, nunca tá chegando em lugar nenhum, porque não tem, né, não tem como chegar em lugar algum, pelo menos em lugar bom, por conta disso. E muitas vezes pode ferrar a sua vida por conta dessas infantilidades, muitas vezes. E claro, outra coisa que faz com que a gente perca o foco com muita facilidade são os excessos de distrações. Então tem muita coisa aí correndo no mundo, muitas informações chegando ao mesmo tempo, por muitas fontes diferentes, e quando a gente não tem um filtro para isso, quando a gente não sabe quais são as informações realmente importantes para nós e que a gente precisa dar foco, a gente acaba focando em qualquer porcaria, em qualquer besteira, e as coisas importantes passam desapercebidas, e a gente não aprende nada, e a gente não consegue nada com isso, e a nossa vida vai sendo levada, assim, conforme o vento passa, conforme a moda passa, e não chega a lugar nenhum. Estamos sempre estagnados, com resultados fracos ou medíocres, e com isso a gente vai ficando com aquele sentimento de fracasso, com aquele sentimento de impotencialidade, vai ficando com autoestima baixa e a gente vai atraindo vários problemas para a nossa vida. Então, os excessos de estímulos, eles costumam deixar a nossa mente cansada. Então, é aquela mente, né? Você está sempre cansado, cansado ali, parece que a cabeça não está funcionando direito, mas você não fez nada demais, ficou só perdendo seu tempo, muitas vezes, e não fez nada construtivo, mas a mente está cansada. Você sente ali um esgotamento mental. Faz com que a nossa atenção fique dividida. Quando vem muitas informações ao mesmo tempo e a gente não tem um foco direcionado, a gente não sabe para onde olhar e prestar atenção, a gente fica muito distraída. Então tá o tempo todo distraída, aquela pessoa que está no mundo da lua, ou, né, tá sempre na imaginação, ou olhando aqui, olhando ali, mas não sabendo de nada. E claro que o foco fica fraco, porque ele não está prestando atenção em nada, né? A pessoa não fica prestando atenção em nada, aprendendo, absorvendo nada, porque está olhando muita coisa ao mesmo tempo. E isso faz só com que perca tempo. É só uma perda de tempo, não vai acrescentar em nada para a vida. A pessoa vai sendo levada. Então, perder o foco é muito fácil nos dias de hoje. E aí, como a gente melhorar isso, né? Como evitar perder o foco com tanta facilidade? Ter planejamento, ter uma perspectiva de futuro e uma forma de você treinar isso diariamente ou constantemente, que é assim uma fórmula milenar e que funciona e sempre funcionou, é você adquirir o hábito da leitura. Porque a leitura faz com que a gente tenha um foco direcionado. Se a gente já está muito distraída, muito contaminada pelas distrações externas, talvez no início seja complicado, mas a gente tem que ser persistente em começar a praticar e transformar isso em um hábito. Então, todos os dias, ler um pouquinho, você vai vendo que a sua mente vai melhorando, seu raciocínio vai melhorando e o seu foco também. E comece por livros de assuntos que você gosta. Se você não tem nada interessante para que você tenha vontade de ler, vá numa livraria e olhe ali, folheie vários livros, até que você ache um que te interesse um pouquinho mais, nem que seja pela capa ou pelo assunto, enfim, e comece por um livro pequeno, mas um livro que tenha um assunto que chame sua atenção e que você não precise pensar tanto ao ponto que você se sabote e não queira mais. E aí comece por essas leiturinhas mais simples, mais fáceis e mais agradáveis, e assim você vai ver que vai ser
como você vai ser fisgado pela leitura. E aos poucos você vai melhorando seu foco e comece sem um objetivo de que, por exemplo, eu tenho que ler um livro por semana, um livro por mês. Não, por enquanto você só tem que ler esse livro. Por enquanto o seu foco pode ser menor, do tipo, eu tenho que ler uma página por dia, ou eu tenho que ler 2 páginas por dia, ou eu tenho que ler um capítulo por dia. Vá conforme o seu tempo. E toda vez que você vencer essa meta que você vai aplicando, você comemora: Hoje eu tenho que ler uma página". Li a página, "Opa, então venci a minha meta do dia", né. Daqui a um mês tenho que ler um capítulo, então venci a meta do dia. E assim você vai adquirindo um foco de uma forma muito simples, né. Então a leitura é uma excelente forma de praticar esse foco, né, praticar ter o foco ou voltar a ter o foco, se você está sendo prejudicada por essa habilidade atualmente. Espero que tenha te ajudado. Se ajudou, deixe aqui nos comentários, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e assista também esse vídeo que vai complementar os assuntos de hoje. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!